Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Ana Mercedes, eu sou aluna de graduação do curso de Agronomia da Universidade Federal de Lavras e hoje eu vou apresentar sobre os impactos do clima na cultura do trigo em Minas Gerais. Este trabalho faz parte da disciplina GAG 170, Cultura do Trigo. Então, eu vou começar essa apresentação falando sobre do que o trigo gosta, ou seja, quais são as condições climáticas favoráveis para o cultivo do trigo. O trigo, como a gente sabe, é uma cultura de inverno, ou seja, ele se desenvolve melhor em temperaturas mais amenas, de 17 a 22 graus, tendo como uma temperatura ótima 20 graus. Além disso, ele precisa de chuvas bem distribuídas durante seu desenvolvimento, porque ele vai precisar de chuvas nas fases de germinação, afilhamento, elongação e espigamento. Contudo, as chuvas também podem ser um problema na fase de maturação e na fase de colheita. Portanto, nessas fases, o ideal é que o clima seja seco. Aqui nesse mapa das regiões homogêneas de adaptação de cultivares de trigo, é possível ver que Minas Gerais se encontra na região 4, que é uma região caracterizada por um clima quente e seco. Nós temos aqui esse gráfico que eu consegui no INMET. Ele demonstra a precipitação ao longo do ano. E aqui nós podemos ver que nós temos que o ano se inicia com janeiro tendo muita chuva, aí as chuvas vão decaindo, chegando em abril, nós já temos uma diminuição, e de abril até, até agosto, mais ou menos, nós temos um clima mais seco, e em setembro as chuvas começam a retornar e tem um pico maior a partir de novembro. Aqui na nossa região de Minas Gerais, o trigo é cultivado de duas formas, ou trigo sequeiro ou trigo irrigado. O trigo sequeiro, o plantio dele é realizado em abril e maio, e a colheita é feita em agosto e setembro. Já o trigo irrigado, o plantio também é feito em abril e maio, mas a colheita é feita em julho e agosto. Observem que o plantio de ambos os trigos é realizado em abril ou maio, que são épocas que a chuva já tá deixando a nossa região, e aí a gente está entrando no clima seco, mas é uma época que o solo ainda tem reservas de água, ou seja, é uma época em que tem água suficiente para o trigo germinar, por exemplo. A fase de colheita do trigo sequeiro, em agosto e setembro, nós já estamos no final da, da época seca, né? E a época de colheita do trigo irrigado, nós estamos em julho, agosto, que é uma época seca ainda. Nessa apresentação, o foco vai ser esses dois eventos. No caso, o El Niño e Laninha e os efeitos que eles têm sobre a cultura do trigo. No caso, o El Niño, ele se trata do aquecimento das águas do Pacífico e Laninha, ela já se trata do resfriamento das águas do Pacífico. Um é o oposto do outro. Mas esses fenômenos, eles são muito importantes para o Brasil, já que eles provocam alterações tanto na temperatura quanto no regime de chuvas do nosso país. Então, vou começar falando dos efeitos de Laninha sobre a cultura do trigo em Minas Gerais. As duas principais consequências
que esse fenômeno causa aqui na região de Minas são as temperaturas abaixo da média e as chuvas mal distribuídas, com seca em algumas regiões. Tá, mas o que isso provoca no trigo? Para começar, quando as temperaturas ficam abaixo da média, o trigo ele, ele tem um maior perfilhamento, ele cria mais afilhos, e isso faz com que haja um aumento de produção. Também, um dos principais problemas na nossa região é que a nossa região tem muita incidência de brusone. Só que a brusone, ela, ela tem maior incidência em altas temperaturas, principalmente 25, acima de 25 graus, e um período de molhamento a partir de 10 horas. Então, quando as temperaturas ficam abaixo da média e ocorre essa seca proporcionada pela Laninha, ocorre uma menor incidência de brusone. Em outras palavras, pode-se dizer que, em anos de Laninha, o trigo produz mais. Passando agora para o El Niño e os efeitos que ele causa na cultura do trigo em Minas Gerais, como foi dito antes, ele já é o oposto da Laninha. Então, as temperaturas ficam acima da média e ele também vai provocar um atraso no início do período chuvoso. Esse atraso no início do período chuvoso vai fazer com que o trigo não tenha água suficiente em períodos críticos de seu desenvolvimento, principalmente aquelas fases que foram citadas anteriormente, que são a germinação, o perfilhamento, a elongação e o espigamento. E, além disso, como as temperaturas vão estar acima da média, isso vai fazer com que ocorra um encurtamento do ciclo da cultura. Ou seja, vai ter não vai ter um enchimento de grãos muito grandes, o que vai ocasionar em grãos mais leves e, consequentemente, a perda da produtividade. Em outras palavras, diferentemente da laninha, em anos de El Niño, o trigo produz menos. Agora, falando da nossa situação atual, nós estamos em período de El Niño, Laninha? Em qual período que nós estamos? Bom, atualmente, agora nós estamos em junho de 2026 e agora nós estamos em um período de neutralidade, ou seja, não estamos em um período nem de Laninha e nem de El Niño. Nós estamos em um período de transição. Entretanto, o El Niño ele vai chegar ainda esse ano, no período entre julho e agosto. E isso vai impactar diretamente na produção do ano que vem, no caso do ano de 2027. E o que os produtores podem fazer para se preparar para o El Niño, já que ano que vem, nessa mesma época, eles vão estar passando por esse fenômeno, né? Que, como foi dito, irá provocar uma diminuição da produtividade. Bom, para começar, eles terão que escolher cultivares resistentes ao déficit hídrico e às altas temperaturas. Uma boa recomendação também seria aquele produtor que não tem o cultivo irrigado, né? Talvez pensar em investir em irrigação, já que os produtores de trigo irrigado, eles vão sim passar pelo menos fenômeno, também passarão por dificuldades, mas eles vão ter um menor impacto do que aqueles que estão em cultivo sequeiro.
Vale a pena também investir em alternativas para conservar a água do solo, né? Talvez um incremento de matéria orgânica no solo para fazer com que a água se mantenha por mais tempo no solo. E também vale lembrar que não é um ano para o produtor arriscar muito. Ou seja, não é um ano em que vale a pena investir em cultivares novas, gastar muito dinheiro com fertilizantes, porque não irá ter o retorno que, que se espera, né? A produção vai ser bem menor. É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.